Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você notícias, informação e oração, sempre na sua mão através do portal Ludoli. Guerra na Europa. A Ucrânia lançou um ataque massivo com mais de 200 mísseis e drones contra diversas cidades da Rússia. O ataque aconteceu hoje, 14 de janeiro. O maior ataque no território russo desde o início da guerra, segundo o governo ucraniano. O ataque ucraniano atingiu diversos alvos em Eugios, Saratov, Kazan e Tula e outras cidades da região. Os ataques tiveram como alvos fábricas de produção de armas, refinarias de petróleos e armazéns e atingiram instalações de 200 a 1.100 quilômetros dentro do território russo, segundo as Forças Armadas ucranianas. Um canal russo no Telegram informou que a Rússia derrubou mais de 200 drones ucranianos. O Ministério da Defesa russo disse que abateu 180 mísseis ucranianos, 6 mísseis balísticos fabricados nos Estados Unidos e 8 mísseis fornecidos pelos Estados Unidos nas últimas 24 horas. Os ataques direcionados e sistemáticos contra instalações que fornecem munições, equipamentos militares e combustíveis ao exército de ocupação russo continuarão até que a agressão armada da Federação Russa da Ucrânia termine completamente, afirmou o exército ucraniano em comunicado. E vamos a um recadinho. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais, importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneu. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. O telefone da Vidraçaria Triângulo está na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. Você busca elegância em roupas femininas? Então venha para a loja Rose Modas. Na Rose Modas, além de elegância, você tem variedade, qualidade, um bom atendimento e ótimos preços. Loja Rose Moda. A refrigeração Sete Quedas atende você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a Refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da Refrigeração Sete Quedas está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. Refrigeração Sete Quedas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos o projeto que limita o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país. A cerimônia foi ontem, tá? Na segunda-feira, né, dia 13 de janeiro. A nova lei proíbe o uso dos smartphones durante a aula, mas também no recreio ou nos intervalos entre os cursos ou entre as aulas. O texto da lei determina que a regra vale para a educação básica, que abrange pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A sanção ocorreu em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e de outros ministros, secretários e profissionais da área da educação, além da primeira-dama,
Janja da Silva. Os deputados que aprovaram essa lei e os senadores tiveram um ato de coragem como poucas vezes na história do Brasil, declarou o presidente Lula durante a cerimônia. Ele explicou, abre aspas aqui para o presidente Lula. Bom, ele explicou, e eu muitas vezes imaginei que os deputados não iam aprovar essa lei, com medo da internet. Porque hoje o deputado e a deputada, para aprovar uma lei, ficam pensando quantos minutos eu vou apanhar na internet e quantas vão se enganjar falando mal de mim. Fecha aspas. Abre aspas novamente para o presidente. Então, isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro deste país. Portanto, é com muito orgulho que eu vou sancionar a lei, prosseguiu o presidente. Bom, aí Lula continua. Nós vamos possibilitar que as crianças possam voltar a brincar, interagir entre si. Isso não vale só para a criança. Isso vale para muita gente. No meu gabinete não entra ninguém com telefone celular. Fecha aspas, defendeu o presidente. Segundo o petista, a determinação não irá prejudicar a formação digital do estudante, mas proporcionar mais momentos de interação. Esse é o objetivo desta lei, que foi aprovada tanto pela Câmara Federal quanto pelo Congresso Nacional no ano passado. Agora, a nova lei permite que estudantes portem celular nas escolas, mas o uso será restrito a situações excepcionais, como emergências, necessidades de saúde ou força maior. Fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação do professor. Então, o aluno, a partir do começo deste ano, tá? Já pode até ter o celular na escola, mas não pode usar. Só é autorizado o uso de celular se for orientado pelo professor para assuntos pedagógicos, no caso de risco, situação de saúde ou coisas deste tipo. Se precisar ligar para o pai, por exemplo, para a mãe, por algum assunto de urgência, emergência ou situação de saúde. Em outras situações, está proibido o celular na escola, é lei federal, vale para todo o país. Então, todos os diretores, diretoras de escola já vão tomando consciência da importância, né, que é essa lei, porque o objetivo, segundo os relatores, tanto do Senado quanto da Câmara, é proporcionar às crianças uma interação maior. Muitos, nos intervalos, principalmente das aulas, e em algumas situações até dentro das aulas mesmo, ficam no celular, deixando de prestar atenção, tanto nas aulas quanto no colega. Então não interage. E o Estado quer promover essa interação, que criança possa conversar, que criança possa brincar, para assim se desenvolver. Mas quando a medida começa a valer? O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que as orientações para a aplicação da norma serão traçadas ainda neste mês,
mas as escolas já poderão implementar as regras a partir de fevereiro, no início do próximo ano letivo. O ministro Camilo Santana explicou que detalhes operacionais, como o local de armazenamento dos celulares, mochilas ou áreas específicas, dependerão da estrutura e capacidade de fiscalização de cada escola. Então, é como eu disse agora há pouco, né, cabe aí aos diretores e diretoras de escola ir se conscientizando aí com relação a essa nova lei, estruturar aí um lugar, se for preciso pegar, recolher, né, o celular dessas crianças para guardar em um determinado ponto. A escola deve ter esse ponto, se assim for decidido pela comunidade escolar, né, ou pela direção da escola, que os celulares das crianças ou dos adolescentes sejam recolhidos durante o tempo que eles permanecem na escola. Então a escola tem que criar um ambiente propício para isso, né? Mas, como disse o ministro, vai depender da estrutura da escola, né? E também que cada comunidade escolar, ou o seu diretor ou sua diretora, tenham tomem, né, essa decisão. Ou vão tomar o celular das crianças, ou vão somente fiscalizar para que o uso seja coibido dentro da escola. Bolsonaro diz que e-mail para a posse de Trump, questionado por Moraes, já é o convite formal. Ex-presidente, que é investigado pelo STF, pediu na semana passada a Moraes a autorização para comparecer à posse de Donald Trump. Mas o ministro afirmou que o convite apresentado, um e-mail, não parecia formal. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu na semana passada para comparecer na posse de Donald Trump e também a devolução de seu passaporte, que foi retido pela Justiça. Bolsonaro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. A posse está marcada para a próxima segunda-feira, dia 20, em Washington. Ao pedir autorização para Moraes, Bolsonaro anexou um documento que, segundo a defesa, se trata do convite para a cerimônia. Mas Moraes pediu um convite formal. Segundo o ministro do STF, o documento apresentado por Bolsonaro não tinha características de convite oficial. O documento vinha com o remetente de e-mail info@t47inaugural.com, sem menção à programação, segundo o ministro Alexandre de Moraes. A defesa incluiu no processo o e-mail recebido pelo deputado Eduardo Bolsonaro, enviado pelo endereço do Comitê Inaugural de Trump. Segundo os advogados, o domínio t47inaugural.com foi registrado exclusivamente para convites e comunicações do evento, como é prática em cerimônias presidenciais dos Estados Unidos. A tradução juramentada do e-mail foi anexada e a defesa destacou que, culturalmente, os Estados Unidos analisam a boa-fé do declarante, com severas punições para a falsidade. Bom, tá aí então, né? O presidente Jair Bolsonaro solicitou, o ex-presidente, né? Solicitou na semana passada, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao relator do processo a qual ele é investigado, Alexandre de Moraes, a autorização para participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e ainda a devolução de seu passaporte,
que foi retido pela Justiça no âmbito aí das investigações. Então vamos ver como que o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar ou vai responder com relação a isso. Já pediu aí um convite formal, né? Segundo o ministro Alexandre de Moraes, um simples e-mail não parece ser um convite, mas está aguardando então agora a defesa argumentou e agora espera a resposta do ministro. E ainda falando lá da posse de Donald Trump. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, deve representar o governo brasileiro na posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, ou então será provavelmente a embaixadora. Segundo diplomatas ouvidos, o convite foi enviado à chancelaria brasileira e a presença da diplomata confirmada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi convidado e até o momento não conversou por telefone com Trump para discutir a relação entre Brasil e os Estados Unidos, conforme auxiliares de Lula. Não há movimentação para uma ligação nos próximos dias. A ausência de convite a Lula segue a praxe dos americanos. Diferentemente do Brasil, a tradição na cerimônia de posse dos presidentes dos Estados Unidos é convidar os embaixadores dos países que atuam em Washington. Quando por algum motivo o embaixador não pode comparecer à posse e a decisão de um governo de se fazer representado na cerimônia, a tendência é que o país envie então o encarregado de negócios da embaixada, espécie de número 2 da representação diplomática. Ou seja, o presidente raramente é convidado, então, para a posse nos Estados Unidos. Não é só no Brasil, né? Eles convidam as embaixadas que estão na ativa em Washington, capital dos Estados Unidos. Então, o presidente Lula não ligou para Trump ainda para discutir como será a relação entre Brasil e os Estados Unidos, e segundo fontes próximas a Lula, não há movimentação, nem planos por enquanto, para que essa ligação aconteça, para que possam discutir como será o relacionamento aí entre o Brasil e os Estados Unidos nos próximos 4 anos. 2 anos aí ainda do presidente Lula, né? E os 4 anos de Donald Trump no poder. Durante o pleito eleitoral americano, ouvi muitas vezes por repórteres brasileiros que se fizeram presente nos Estados Unidos que a democracia norte-americana era a maior democracia do mundo, né? Membros da equipe de Donald Trump vêm questionando funcionários públicos de carreira sobre em quem votaram nas eleições presidenciais do país de 2024. Segundo disse a agência de notícias Associated Press, uma fonte do governo norte-americano. Eles vêm questionando aí, né, a equipe formada pelo presidente eleito Donald Trump, deve ser uma espécie de equipe de transição, como acontece no Brasil, vem questionando os funcionários de carreira, como se fossem os funcionários concursados aqui no Brasil. Em quem eles votaram? E estão cobrando deles, né, lealdade ao presidente eleito Donald Trump. Os questionamentos estão sendo feitos a funcionários que trabalham no Conselho de Segurança Nacional, NSC, na sigla de inglês da Casa Branca,
e também envolve perguntas de eventuais contribuições políticas e postagens nas redes sociais que poderiam ser consideradas comprometedoras, afirmou ainda a fonte de notícias. Alguns desses funcionários chegaram a, inclusive, recolher seus pertences por conta da abordagem. Eles teriam sido questionados sobre uma eventual lealdade a Trump, mesmo após teriam recebido indicação de que continuariam no trabalho durante o governo de Trump. Alguns deles chegaram, inclusive, a receber seus pertences por conta da abordagem, é o que diz a reportagem, ou por conta da pressão, né? Bom, e assim, gente, a gente ouviu falar muito que é a maior democracia do mundo. Então, em quem se votou, deveria, né, ficar para trás. O Donald Trump já está eleito. Hoje ele é o presidente de todos os americanos, né? Então, assim, ele deveria tomar o poder e governar para todos. Mas, infelizmente, ainda há pressão em cima de funcionários, né, que estão ali para ganhar o pão de cada dia. Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região, está precisando construir ou reformar, procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu, para todo o Brasil. Olhe Pneus Goodyear. Localizada na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para utilitários, agrícolas, caminhões e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear. Suspensão de quase 7 bilhões de reais em emendas parlamentares. R$ 4,2 bilhões de reais em emendas da Câmara e 2,7 bilhões de reais do Senado. Esses foram os valores que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu de emendas parlamentares do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado. Dino avaliou que os pagamentos não estavam obedecendo critérios de transparência. Fez um levantamento sobre a destinação prevista para essas emendas. Bom, os valores financiariam, por exemplo, pavimentação de ruas, construção de campos de futebol, drones, caixas d'água e compras de veículos pelo poder público. Emendas parlamentares são verbas do orçamento da União que deputados e senadores indicam para obras em seus estados e municípios. Os parlamentares decidem o uso, mas cabe ao governo federal enviar o dinheiro que será usado pelos governadores e prefeitos. Câmara e Senado ainda tentam destravar os valores. Mas, até o momento, não há qualquer sinalização nesse sentido por parte do Supremo. Deputados e senadores podem também tentar reapresentar essas emendas no orçamento de 2025, que ainda não foi votado. A decisão de Flávio Dino não questionou a destinação escolhida para as verbas, mas sim a falta de transparência sobre os autores das indicações e os critérios de distribuição. Portanto, o que o ministro Flávio Dino vem questionando e por isso acabou aí
bloqueando essas verbas? Ele acredita que toda a população tem que saber para onde vai e como é gasto o dinheiro público que é enviado por cada deputado ou por cada senador para suas bases eleitorais, para seus estados e seus municípios. E já que o deputado ou o senador quer enviar verbas para ajudar seu município, ajudar o seu estado, por que o povo não pode saber? É interessante que o povo saiba, porque com certeza a fama desse deputado iria subir. Eu, por exemplo, se soubesse que um deputado ou um senador do meu estado enviasse verbas para a melhoria do estado ou do município em que moro, ficaria muito feliz. Será que você, que me acompanha agora, também não ficaria contente ao saber que um representante do seu estado enviou lá uma verba, um determinado valor, para a construção de algo que vai ajudar a população do seu município, do seu estado? Por que querem fazer as coisas escondido, então? Senhores deputados, ponham a mão na consciência. E o que o Flávio Dino está fazendo, ele bloqueou mesmo. Talvez, aos olhos de muitos, isso não está certo. Mas a transparência no dinheiro público é fundamental. Fundamental. Né? Então, o ministro Flávio Dino pode desbloquear a qualquer momento esses valores, assim que os critérios, né, sejam modificados e as verbas, então, se tornem transparentes à população do Brasil, que é quem vai ser, com certeza, beneficiada com esse dinheiro. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a você que assistiu até o fim. Amanhã nós não teremos o Portal Ludoli Notícias, somente o vídeo de oração. Nos encontramos de novo aqui no Portal Ludoli Notícias na quinta-feira, tá bom? E eu espero você. Um forte abraço. Tenha uma terça-feira abençoada, uma quarta-feira cheia de paz, de luz. Aí alguém pode perguntar assim, mas por que não terá o vídeo amanhã, né? Amanhã é aniversário da minha esposa. Ah, mas por isso? Temos alguns compromissos também, né? Mas gostaria de registrar aqui o aniversário da Lígia e deixar os meus mais sinceros parabéns, dizer, Lígia, que é um orgulho para mim fazer parte da tua vida. Ser seu esposo, com certeza, é uma lição de vida todos os dias, um aprendizado a longo prazo, um aprendizado a qual me orgulho muito. Obrigado por fazer parte da minha vida e por completar os meus dias. Que você tenha um dia cheio de paz, de alegria, feliz aniversário e que seja um ano muito, muito feliz e próspero para você. Um forte abraço deste que te ama muito. Para você que me acompanha, até a quinta-feira, se Deus quiser.